Let's go. Bom, a gente estava falando sobre Bom, a pessoal, vamos carta. iniciar então. Sobre a carta, Let's vocês go. continuaram com alguma dúvida ainda? Ou já está tudo sanado? Eu não compreendi a pergunta. Sobre a carta, como escrever a carta do writing? Vocês já estão. Vocês estão com alguma Ah, dúvida ainda? Ou. é da lição que você passou passada, né? Da quarta Isso. passada? Ok, então eu só posso responder alguma coisa quando eu ler, quando eu ver lá a lição lá, e aí eu posso dar alguma opinião. Mas se para escrever uma carta, a gente escreve, tranquilo. Ótimo. A gente vai para a parte 2 hoje, que é a mais difícil, que é escrever uma redação. Essa redação, pessoal, ela tem que cumprir o pré-requisito de 250 palavras, tá? Ok. Primeiro, pessoal, é crucial entendermos qual que é a estrutura de uma redação. Alguns de vocês já sabem o que que é uma estrutura de redação? Uma estrutura dissertativa? Muito não, viu? E praticamente já tem mais de 10 anos que eu não piso numa sala de aula. Às vezes a gente sabe, mas não lembra, né? Acredito que deva ser a similar a que a gente usa em concurso público e vestibular aqui, né? Que é a Uhum. introdução, aí tem a parte de desenvolvimento e depois a conclusão, né? É exatamente isso. E aqui eu vou guiar vocês através de uma redação, tá? Para vocês conseguirem aí atingir uma nota razoável na redação. Vamos lá. A tarefa 2 do IELTS Writing também serve para o CELPIP, tá? É um ensaio de opinião ou discussão. Nessa tarefa, você é solicitado a escrever um texto de pelo menos 250 palavras em resposta a um ponto de vista, argumento ou problema. Essa tarefa avalia sua habilidade de apresentar uma opinião clara, fornecer argumentos bem desenvolvidos e usar a linguagem adequada. O texto deve ter no mínimo 4 parágrafos. Os temas circulam ao redor desses tópicos. Tá, vou deixar vocês darem uma olhada nos tópicos aí. Vocês vão ver que são tópicos bem variados. Ô, Cadu, não tá transmitindo, não. Tá não? Só um minutinho. Não. Tá, deem uma olhada nos tópicos aí, galera. Minha câmera tá ligando, tá, pessoal? Consegui trocar de câmera já, daqui a pouco ela vai funcionar. E aí, cai em qualquer um desses tópicos aqui pra vocês, é tranquilo? Uhum. Eu creio que na minha parte, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E Cadu, hoje mesmo, né? Hoje eu fiz um teste com o pessoal aí do Canadá, que eles mandaram uma prova aí para umas determinadas pessoas aí que ele selecionou. Uhum. E na minha redação, tava pedindo esse daí, trabalho e economia, Isso. São temas entendeu? bem variados, né? Uhum. Mas todos complexos. Bem. Uhum. Ok, eu achei interessante, da minha parte ali, eu achei interessante meio ambiente. Bem você domina? Não domina, né? Mas a gente consegue escrever uma meia dúzia de palavras. Aham. Vamos lá, gente, ó. Primeira dica de redação. No IELTS, tanto no IELTS quanto no CELPIP, costumam fazer o seguinte: entregar para vocês um tema com duas opiniões divergentes. Por exemplo, vamos dizer que a gente está falando de o que que é melhor, transporte público ou transporte particular. Digamos, né, que você, claro que você vai achar melhor, né?
vamos falar assim, para ambiente, você vai pensar assim, não, transporte público é melhor, né, em questão de meio ambiente, certo? Uhum. Isso quer dizer que eu tenho que escrever, escrever dando opiniões favoráveis ao transporte público? É possível? É possível você fazer assim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um certo ponto é, você não precisa escrever sobre a sua opinião real. Porque olha só, você pode falar que o transporte público é melhor, tá bem? Mas o que que é mais fácil de escrever? Escrever as qualidades de você ter seu próprio carro e meter porrada no transporte público? Ou falar sobre termos de ecologia, de emissão de gás carbono, esse tipo de coisa? O que que é mais fácil? Na parte ali do meio ambiente, se o transporte público ele atender bem a população, no caso de emissão de carbono, tudo de quanto, ele é mais favorável numa visão geral, né? O transporte particular, ele atende o interesse mais do proprietário, né? Sim, mas o que eu estou dizendo é a respeito da sua redação, para você escrever. O que que é mais fácil? Eu falar bem do transporte público, ou seja, ter que abordar termos de ecologia, termos sobre emissão de carbono, termos sobre ambientalismo, ou é mais fácil eu escrever sobre o transporte particular de veículo, que é mais confortável, esse tipo de coisa. Entendeu? Uhum, A gente entendi. vai pelo que é mais fácil, tá, gente? Porque eu escolher o tema mais complexo não vai me fazer ganhar mais pontos. Na verdade, pode me fazer perder pontos, porque se você usar algum vocabulário complexo no lugar errado, você perde pontos por isso. Uhum, Então, o que a gente tem que pensar não é qual que é a nossa opinião, a gente tem que pensar assim, o que que é mais fácil eu fazer aqui? É mais fácil eu falar a favor ou contra? Entendeu? É que, certo. na verdade, você tem que desenvolver um argumento para justificar aquilo que você está defendendo, né? Exatamente. Então, se eu escolho defender o transporte público e falar sobre como ele é melhor para o meio ambiente. Eu estou escolhendo uma linguagem, uma abordagem muito complexa. Entenderam? Certo. Ah, ok. Então, a dica aí, a primeira dica para vocês é isso. Não pensem na sua própria opinião. Pensem no que vai ser mais fácil para fazer. Porque eles vão te dar a opção. Ah, você é contra ou a favor? Entenderam? Aí o cabe a vocês pensar o que vai ser mais fácil falar. Voltando à questão lá da pedido de redação que eles falaram. É que nem você falou, eles dão duas coisas para você defender aí. Lá era o seguinte: o que é mais importante, um trabalho ou um trabalho que paga bem? Ah, é. Entendeu? Dando um exemplo aqui, o que aconteceu na minha redação hoje, né? Quando apareceu lá no sistema para me bolar essa redação. Pois é. E aí a gente escolhe baseado, não na nossa opinião, e sim baseado no que vai ser mais fácil dizer. Tá? Gente, para ser Eu não, sincero, eles não estão importando com o que você vai dizer, não. Você pode até falar na sua redação, por exemplo, se digamos que é sobre transporte público ou particular. Você pode vir falar o absurdo de que as pessoas têm, todo mundo tem um carro, vai ser menos poluente. Vocês podem falar isso, eles não estão nem aí. O que eles querem na sua redação é que você saiba defender o seu ponto. Ah, eu acho isso. Por quê? Eu vou explicar. E a estrutura da redação está correta. Se é verdade ou não o que você está dizendo, tanto faz. Entenderam? Certo. no meu caso, Cadu, é, eu, eu pontuei, né? Assim, principalmente a questão da pessoa só ter um trabalho por ter. Eu Uhum. pontuei que se, um exemplo, né? Se a empresa paga mal, você pode viver sempre no apertado. Muitas vezes você odeia o que faz e queima muitas vezes a sua energia mental com um serviço que muitas vezes você não tem nada a ver. Um exemplo, né? Uhum. Com certeza.
Bom, Cadu, sim? fazer uma pergunta aqui. A redação, ela tem tema direcionado para a pessoa escolher um? Não, não. Ela tem o tema. Ah, Geralmente vai ser duas coisas opostas. Por exemplo, transporte público ou veículo particular. É, algumas pessoas acreditam que a educação online é melhor do que a educação presencial. Com qual das duas visões você concorda? Você vai ter certo. como escolher qual dos dois lados defender. Mas o tema você Uhum. não escolhe. Não, eu digo assim, certo, o tema é você que vai defender a sua ideia, mas eu digo assim, é igual colocou ali, economia, transporte, meio ambiente, tudo, eu digo assim, vai ter alguns tópicos e você escolhe um para poder Então, é isso que eu tô defender. falando. Você não pode escolher o tópico. Você só pode escolher qual lado defender. O tópico vai vir. Aí, nesse tópico, a gente vai falar de tal coisa. Eles que vão sugerir. Você Ah, só tá, pode escolher qual dos dois lados defender. certo. E outra coisa, tá, gente? Tem muita gente que acaba me perguntando isso em algum momento. E eu já vou responder antes. Não tem como prever qual que vai ser o tópico. Você só vai saber quando tiver com a prova em mãos. Ah, então, tá, é isso que eu queria saber, ok. Tá Uhum. respondo. Agora está esclarecido a minha dúvida. Very good. Bom, pessoal, vamos trabalhar com o formato de 4 parágrafos, tudo bem? Vou explicar para vocês aqui com calma como que funciona, tá? Digamos que o meu tema é transporte público contra o veículo particular, beleza? Eu já tenho esses dois pontos. Não tenho? Eu já tenho esses dois pontos aí. É transporte público, veículo particular. Tem gente que prefere o transporte público, tem gente que prefere o veículo particular. O que que eu vou fazer? No primeiro parágrafo, introdução, eu vou apresentar o tema. Como assim apresentar o tema? Dizer do que se trata aquele texto que eu estou falando. Geralmente começa se dizendo onde e quando, tá? Por exemplo, atualmente no mundo, nos últimos 10 anos no Brasil, por aí. E aí, nessa introdução, eu vou falar de forma geral sobre o tema e apresentar os dois argumentos principais. Quais dois argumentos principais são esses? Quando faz igual eu disse, né? Algumas pessoas concordam, outras discordam. Eles já te deram os dois argumentos principais aí. Algumas pessoas acham que é melhor a educação online, outras pessoas acham que é melhor a educação presencial. Só que percebam que eu não estou falando para desenvolver nenhum dos dois, né? Uhum. Perceberam? Porque essa parte da sua redação não é o desenvolvimento, é a introdução. A introdução ela serve para apresentar o tema, sobre o que que nós vamos falar e quais são os dois argumentos principais nos quais essa redação vai circular. Entenderam? Ok. Terminei de inserir o tema, terminei de inserir os argumentos principais. Ponto final, parágrafo, parágrafo um, tá? Primeiro parágrafo do corpo que está descrevendo aqui. No primeiro parágrafo do corpo, eu vou pegar o primeiro argumento principal que eu coloquei lá na introdução e vou desenvolver ele. Vou falar dele, vou dar os argumentos que defendem e vou colocar exemplos, se eu conseguir pensar em exemplos, tá? É a hora que eu vou mostrar aquele ponto de vista ali. Por que que as pessoas que acreditam naquele ponto de vista acreditam naquele ponto de vista? Então, estão acompanhando aí? Certo. Beleza. Terminei de fazer isso com o argumento um. Vamos para o argumento 2. O argumento 2, vamos dizer que é as pessoas que acham que melhor é a presencial. Vou fazer a exata mesma coisa que eu fiz com o argumento um, mas no parágrafo 3 agora, que é desenvolver o argumento 2, falar por que que as pessoas que acham que a presencial é melhor, acham que a presencial é melhor. Dar exemplos, dar informações, é aí que eu vou fazer isso.
Beleza? Então agora já temos três parágrafos. O último parágrafo, o que que é? Conclusão. É na conclusão que eu vou dizer o que que a pessoa pode entender a respeito daquilo tudo que eu escrevi, um breve resuminho, e é onde eu deixo claro a minha opinião e por que que eu acho que a minha opinião é a correta. Então ali, por exemplo, eu já falei imparcialmente sobre o argumento um, falei imparcialmente sobre o argumento 2. Na conclusão, eu vou chocar esses dois e falar qual deles está correto. Entenderam? E explicar por quê. Uhum. Sacaram aí? Certo. Alguma pergunta, alguma dúvida? De boa agora. Olha aí, ó. Exemplo de estrutura em quatro parágrafos: apresentação do tema e declaração da opinião. Primeiro parágrafo do corpo, argumento principal um, com explicações e exemplos. Segundo parágrafo do corpo, argumento principal 2, com explicações e exemplos. Conclusão, resumo dos pontos discutidos e reafirmação da opinião. Agora vamos para as dicas para a tarefa 2. Cada um lê uma dica aí, por favor. Falei aqui. Planeje antes de escrever. Dedique alguns minutos para estruturar suas ideias e argumentos antes de começar a escrever. Uhum. Continua ou é outro? Vamos lá, alguém lê a segunda agora? Seja claro e coerente. Certifique-se de que seus argumentos estão bem organizados e fluem logicamente de um ponto para o próximo. Isso. Use Próximo. exemplos, use exemplos relevantes. Exemplos podem fortalecer seus argumentos e tornar suas ideias mais concretas. Uhum. Próximo. Se todo mundo já tiver lido, pode repetir, tá, gente? Use exemplos relevantes. Exemplos podem fortalecer seus argumentos e tornar suas ideias mais concretas. Ah, já foi, né? É, você já Varie viu. seu, é aqui embaixo. Varie seu vocabulário e estrutura gramatical. Isso pode ajudar a demonstrar seu domínio da língua inglesa e melhorar sua pontuação. Isso. E o último? Revise seu texto. Reserve alguns minutos no final para revisar seu ensaio em busca de erros gramaticais e ou ortográficos. Isso. Então vamos lá, vou decorrer sobre cada uma das dicas aqui. Primeiro, pensar antes de escrever. Isso aqui é crucial, né, gente? Não precisa nem de eu falar, né? Eu preciso planejar o que eu vou dizer. Por exemplo, digamos que eles não deram o tema de choque de opiniões. Digamos que eles deram o tema, por exemplo, fale sobre os problemas de saúde pública no Brasil, vamos dizer aí. Então, a sugestão de tema não te deu os dois argumentos principais, né? Você que vai escolher dois argumentos principais. Então, nem sempre eles vão te dar. E aí, o que que eu tenho que fazer se eles não me deram os dois argumentos principais? O que que vocês acham? Ninguém tem nenhuma ideia, não? Nesse caso aí, Cadu, já que o teste em si não informou nenhum tema, né? A gente pode pegar algum dos temas aí que você passou anteriormente. Não, não. Ele nunca vai deixar de te dar um tema, mas ele pode deixar de te dar os argumentos principais. Igual eu Uhum. falei, o tema seria problemas de saúde pública no Brasil, vamos dizer. Tá bem. Mas eles não deram os dois argumentos principais, né?
Que no anterior que a gente falou, eu disse que eles falaram, algumas pessoas concordam, outras discordam. Isso aí são os dois argumentos principais. Uhum. Agora, nesse caso, fale sobre os problemas de saúde pública no Brasil. Eles não deram os dois argumentos principais, mas eles deram o tema. E muito cuidado com isso, gente. Sair do tema, escrever fora do tema, fora do contexto, é zero na redação. Tá? Aí, no caso ainda, no caso da saúde pública no Brasil, eles abrangeram em geral, né? Eles não colocaram um tópico ali para você escolher, abrangeram em geral, né? Isso. Sendo assim, eu tenho uma liberdade de escolher os meus dois argumentos principais. Por exemplo, se você tem que fazer uma redação sobre saúde pública, você tem que pensar nesses dois temas principais. O que que eu tenho que pensar aí? Eu tenho que procurar coisa que seja fácil de falar. Então, o que que vocês falariam, por exemplo? Quais dois problemas vocês iam abordar? Ah, acho que um dos grandes problemas aí, né, seria médico e medicação em regiões mais distantes, né, do Brasil, que a gente poderia colocar. Boa, boa. A falta de médicos em regiões distantes, como tópico um. Falta de remédios como tópico 2. Perfeito. Aí poderia até colocar também, Cadu, assim, não sei se ainda existe, mas existiu um programa Mais Médico, né, que antes captavam médicos de outros países para poder suprir essa falta de médico, né, para essas regiões mais carentes. Tá. Isso aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque isso aí já seria sugestão de solução para o problema. Sugestão de solução só pode ter na conclusão, tá? Só na conclusão. Vocês não podem colocar sugestão nem na introdução, nem no parágrafo um, nem no parágrafo 2. Só na conclusão que vocês podem colocar sugestão de solução, tá? Na introdução, você vai apresentar sobre o que que você vai falar. No parágrafo um do corpo é para falar do problema um. Parágrafo 2 do corpo falar do problema 2, tá? Exclusivamente. Aí na conclusão vocês podem colocar a sugestão de solução também. Entenderam? Positivo, positivo. Tá? Nessa As parte, formas de resolver o problema só podem estar na conclusão. nessa parte aí que o menino usou aí o exemplo de médico e remédios, também na parte de saúde pública, também entra saneamento básico e tratamento de água, não é? Que pela falta justamente do saneamento básico, em muitos locais vai faltar justamente o tratamento de água, igual o Nordeste mesmo, que a gente sabe que é uma Uhum. calamidade, Pois é. Então aí, ó, certo? vocês podem pegar, por exemplo, falta de médico, falta de medicamento, ou esses dois, ou falta de médico e falta de saneamento, dois temas também, tá? Mas sempre trabalhem com dois argumentos principais, não coloca mais do que isso, que fica difícil de fazer, tá? Uhum. Daria para falar da parte econômica da saúde? Falta Dá, mas tem que tomar cuidado de para não fugir estrutura, do tema. falta de estrutura e investimento na saúde? Uhum. Isso, dá também, dá também. Só tem que tomar cuidado para não puxar muito pro lado político e financeiro da coisa, tá? Porque aí já sai do tema também. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma redação que eu fiz em português, tá? Só para dar um exemplo, essa aqui não cumpre o limite, o mínimo de 250 palavras, tá? Isso aqui é só para exemplificar para vocês como que funciona a estrutura de redação, tá? Então, olhem só. Exemplo de pergunta. Pergunta: algumas pessoas acreditam que a educação online é tão eficaz quanto a educação presencial. Até que ponto você concorda ou discorda? Beleza. Alguém lê para mim aí a introdução. Introdução. Nos últimos anos, a educação online tem se tornado cada vez mais popular.
enquanto alguns argumentam que ela é tão eficaz quanto a educação presencial. Eu acredito que ambas têm seus méritos, mas a educação presencial oferece benefícios que a online não pode igualar. Ótimo. Nessa introdução aqui, o que que a gente pode identificar? A gente pode identificar quando? Sim ou não, gente? Quando? Sim, Repete a sim, nos pergunta aí. últimos anos. Sim, dá para identificar quando? Nos últimos anos. Dá para É, identificar sobre o que a redação vai ser? Sobre educação. Uhum. Dá para identificar os dois argumentos principais que vão ser trabalhados? Sim, tem educação presencial e online Isso. E dá para identificar a opinião do autor? sim também. também, no que você acredita. Exatamente. Isso é uma boa introdução, tá? Eu desenvolvi algum dos dois argumentos? Sim, Não, não desenvolvi nenhum dos dois. A introdução não é para desenvolver argumento, é para ah, apresentar ele, sim, verdade. ok? Vamos lá. Primeiro parágrafo do corpo. Alguém lê pra gente? Eu leio. Primeiro parágrafo do corpo. Um dos principais benefícios da educação presencial é a interação face a face. Em uma sala de aula, os alunos podem interagir diretamente, espera que ficou aqui em cima aqui, diretamente com os professores e colegas, facilitando uma aprendizagem mais dinâmica e colaborativa. Beleza. Aqui eu fui congruente com a opinião que eu dei primeiramente na introdução? Sim, Sim. Sim. Ótimo. E a próxima, como eu já na introdução já informei que eu vou defender a presencial, o segundo parágrafo também tem que ser congruente, tá? Então alguém lê pra gente aí, segundo parágrafo do corpo. Segundo parágrafo do corpo. Além disso, a educação presencial oferece uma estrutura mais organizada. Os alunos seguem um horário fixo e têm acesso a laboratórios, bibliotecas e outros recursos físicos que complementam o aprendizado teórico. Beleza. Fui congruente com a minha opinião de novo? sim. Positivo. Beleza. Eu deixei de falar do ensino à distância? Fez uma comparação, né? Sim, Que o que que o ensino presencial tem que o ensino online não tem, né? exatamente. Mas aí vai um adendo. Olha só, eu poderia ter falado sobre o ensino online e falado a favor dele. Por quê? Porque eu trabalho com ensino online. Mas por que que eu escolhi falar sobre o ensino presencial? Vocês têm alguma ideia? É bem simples. É porque é mais fácil. Uhum. É muito mais difícil eu explicar para o leitor da redação que eu estiver escrevendo. É muito mais difícil eu explicar para ele o que que tem de vantagem no online do que as vantagens do presencial. Vocês não concordam? Sim. Sim. Então, Ô, Cadu, eu não escolhi falar da presencial, falar bem da presencial, porque eu concorde. Entenderam? É porque é mais fácil. ô, Cadu, no segundo parágrafo aqui também aí você defende a sua opinião, né? Sim, No qual você, já no primeiro parágrafo, você colocou que você defende lá, aliás, na introdução você colocou que os dois ensinos, mas aqui no segundo parágrafo você reforça a sua opinião que a educação presencial ela é mais vantajosa. exatamente. Tá. Agora a conclusão. Alguém lê pra gente? Conclusão. É, Pode ir, amigo. Conclusão. Em resumo, embora a educação online ofereça flexibilidade e conveniência, a educação presencial proporciona uma experiência
de aprendizado mais completa e interativa. Portanto, eu acredito que a educação presencial ainda é a mais eficaz em muitos aspectos. Excelente. Agora, como eu identifico uma boa conclusão de redação? A conclusão ela é boa, gente. Se você, lendo a conclusão, você já meio que entende praticamente o texto inteiro. Sacaram? Por exemplo, essa É, conclusão minha aqui, se vocês lerem só ela, vocês vão conseguir saber praticamente tudo que eu já falei no texto? Dê uma olhada Positivo, aí. positivo. sim, aqui você consegue explanar a ideia das duas educações, porém, reforçando justamente naquilo que você acredita, que é a educação presencial, no seu ponto de vista, ela é mais eficaz. Exatamente. Isso é uma boa conclusão, senhores. Tá? Então agora vamos fazer uma pequena tarefa aqui. Nós vamos utilizar esse mesmo tema, tá? Algumas pessoas acreditam que a educação online é tão eficaz quanto a educação presencial. Aí até que ponto você concorda ou discorda? A gente vai utilizar esse mesmo tema, só que ao invés de ser até que ponto você concorda ou discorda, vocês vão ter que falar sobre as vantagens de um e depois as vantagens de outro. Então já tô dando os dois argumentos principais para vocês, tá? Entenderam? Todo mundo entendeu aí? Os dois argumentos principais que vocês vão ter que ter é vantagem do online, vantagem do presencial. Beleza? Uhum. Pessoal? Positivo, positivo, Cadu. Tá. O que que eu quero que vocês façam? Não precisa da gente preocupar agora em atingir 250 palavras, a gente está treinando só, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês, cada um aí, escreva uma introdução rápida, tá? Não precisa ser grande, não. Mas escreva uma introdução boa em inglês e manda no grupo. Cada um vai mandar um, a gente vai fazer igual na aula passada. Cada um manda uma introdução rápida pra gente e a gente vai votar na que for melhor, pra gente colocar no na nossa redação, tá? Lembrando que você não pode votar na sua própria introdução, tá? Ok? Vamos ver aqui, questão de tempo. Tá, ó, como não é pra ser grande, eu vou dar só 10 minutos, tá? Então vocês têm 10 minutos para fazer uma introdução rápida a respeito desse tema. Lembrando que os dois argumentos principais já são pré-definidos, que é vantagens do online e vantagens do presencial. Vai dar quantos minutos mesmo, Cadu, para a gente montar? 10. 10 minutos. Isso tudo em inglês ou português? Inglês. Eita, Cadu. Eu coloquei o exemplo aqui em português para ser mais fácil para vocês, mas Vamos lá. E galera, se vocês precisarem de palavras, de conectivos, de qualquer coisa, só me perguntar aqui, tá? Cadu, repete de novo aí a atividade que nós temos que fazer, por favor. Eu sou muito lerdo para essas coisas, cara. Se não tiver escrito, eu fico me perguntando. Bom, a gente vai fazer uma redação sobre esse mesmo tema aqui. Uhum. Só que o argumento um e 2, pera, os argumentos um e 2, ao invés de ser até que ponto você concorda ou discorda,
vai ser um jogo de duas opiniões, tá? Então a gente vai tratar as vantagens do online e as vantagens do presencial. Mas é para você escrever só uma introdução por enquanto e mandar lá no grupo. Tá, beleza.
Beleza, galera. Tá acabando o tempo, falta 2 minutos só. Tá bem, galera. Acabou o tempo. Vamos ver quantas que já tem aqui. Tem só duas. Tem alguém acabando aí já? Tem mais alguém que já tá acabando? Ah, tem. Patrick mandou dele também. Beleza. Vamos lá. Escolham aí cada um de vocês. Lembrando que vocês não podem votar na própria introdução, tá? Qual que vocês acharem que melhor cumpre os requisitos que eu expliquei para vocês sobre a introdução. Cada um dá uma curtida aí na que achar melhor. Beleza, pessoal. Vai ficar a do Patrick então, hein? Vamos lá, vamos pegar aqui e começar já a nossa redação.
Beleza. Vamos ver aqui, ó. In recent years, with advances in technology and stability and increase in connectivity, online education has become popular, but questions are raised about the quality of this education compared to face-to-face education. Tá, pessoal, só tem um detalhe aqui que é bom de consertar, que é repetição, tá? Olha aqui, ó. In recent years, with advancing technology and the stability and increase. Aqui eu posso tirar esse primeiro and, troco por uma vírgula, tá? O and fica só entre o penúltimo e o último, tá? Olha lá, technology, the stability and increase in connectivity. Eu posso tirar esse the também. Beleza. Se eu fosse fazer o primeiro parágrafo do corpo agora, sobre o que que eu deveria falar? Aí seria os parágrafos para defender o ponto de vista de cada uma, né, o Cadu? Isso. Qual que vocês acham melhor da gente começar? Ah, eu acho que Vamos começar pela falando presencial, que é sobre a mais fácil. educação tradicional, que é a que a gente tem desde os primórdios aí, né, a presencial. Ótimo. Então aqui a gente tem que pegar vantagens da presencial. Isso aqui é um tipo de anotação que vocês vão fazer na hora que vocês estiverem fazendo a redação de vocês. Ou vou pensar aqui, não, vou pensar nas vantagens da presencial, que aí na hora que eu for escrever eu já tenho a minha listinha aqui, tá? Então, quais são as vantagens da educação presencial, pessoal? Ah, Ó, o nosso colega ali colocou no texto dele ali, né, da parte de inicial aí, ele falou de algumas vantagens dela, né? Falou sobre feedback instantâneo, é, a parte de ter aquela, aquele convívio com outras pessoas, né? Da socialização. uhum. Uhum. Mais alguma coisa que vocês acham importante sobre a presencial? Disciplina imposta pelo ambiente físico. Opa, peraí. Eu já acho. Tá. Disciplina e organização. Ótimo. Agora vamos pensar sobre a educação online. Quais as vantagens? Acessibilidade, né? Uhum. Flexibilidade, Flexibilidade. Flexibilidade de horários e local, né? Mais alguma coisa? A autonomia da pessoa escolher os horários. É, eu acho que aqui já entra em flexibilidade de horário. Ah, sim, sim, sim. Aqui a gente tem três já, né? Que é acessibilidade, flexibilidade de local, flexibilidade de horário. Fica assim então, 3 contra 3. 3 a presencial, 3 a online. Pode ser que fica melhor para montar o texto depois. Ótimo. Cadu, Sim. é, po- poderia botar também assim,
na online, né? Quando a pessoa não pode estar assistindo a aula online lá, que as aulas sempre ficam gravadas, né? Questão de custo também é menor das aulas online. Tá, vou colocar custo-benefício. Isso. Beleza. É, Mesma ali coisa. Oi? na presencial, para ter uma quarta, seria também a questão da avaliação ser feita direcionada pro aluno que está ali no local de ensino, né? Interação face a face, no caso, né? Avaliação direcionada e personalizada para o aluno. Beleza. Mesma coisa agora, tá, gente? Vocês vão fazer o primeiro parágrafo do corpo, vantagens da presencial, tá? E fazer a votação. Mas dessa vez é 15 minutos, tá? Porque tem que ser maior um pouquinho. Beleza? Então vocês vão falar bem. Vocês têm que lembrar disso, tá? Aqui é para poder chocar os dois argumentos, falar o que tem de bom em um e o que tem de bom em outro, e só no final, e somente no final, que a gente vai revelar nossa opinião, tá? Então aqui é para vocês falarem bem da presencial agora, tá? Ok? 10 minutinhos de novo. 10 não, 15 minutos agora, que é maior. Aí é só mandar lá no grupo e todo mundo votar, igual foi feito com a introdução.
Ele tava rodeando, rodeando aí, querendo caçar espaço. Ó, recebi aqui a do Gabriel, tá muito boa. Tá? E um detalhe, esse aqui é feito para ser menor, tá, gente? Mas se a gente tivesse fazendo uma completona, né, de 250 palavras, cada vez que você fala, por exemplo, um desses pontos aqui, digamos que eu falei vantagem da presencial, feedback instantâneo. Eu dou um exemplo de quando esse feedback instantâneo acontece na sala de aula, é assim que a gente engorda o texto, tá? Mas não precisa de fazer isso agora que a gente está fazendo uma pequena, tá, gente? Bom, temos mais 5 minutos. Ô, professor, tirar só uma dúvida. Eu tenho visto algumas coisas aí, por exemplo, esse material que está organizando, por exemplo, colocando esse passo a passo aí, no momento da prova, a gente pode fazer esse tipo de observação e depois apagar, né? Pode. Pois Na é, não, verdade, isso tranquilo, aqui porque é inclusive é recomendado. importante, né? É, Ah, tá. Pois é que eu estava fazendo dessa forma para conseguir relembrar o que seria principal para poder estar escrevendo, só que eu pensei que às vezes o fato de começar a apagar o material aí pudesse
sei lá, ser checado depois, mais tarde. Não, você tem o rascunho. Ah, certo. Pessoal, tá quase acabando o tempo. Recebi duas até então. Tem alguém que tá finalizando já? Pra eu aguardar? Tá, galera, vai dar 8h50. A gente precisa começar a votar então. Vamos usar essas duas que estão aqui. Tá, tem a do Gabriel e a do Patrick. Beleza, vamos ficar com a do Patrick. Deixa eu pegar aqui. Opa, se bem que empatou aqui agora, hein? Duas pro Gabriel, duas pro Patrick. Tem alguém que não votou ainda? Pra desempatar esse aqui?
Estamos com 4 pessoas na turma. Alguém desempata pra gente aí, por favor? Tá, 3 pro Patrick. Ficamos com o Patrick mesmo. Então, ótimo. Agora falta o quê? Falta o segundo parágrafo do corpo e conclusão. Tá? O homework, dever de casa. Além de quem não mandou ali também o e-mail, tá? Além de mandar o e-mail, vocês vão fazer o restante dessa redação aqui, tá? Então, segundo parágrafo do corpo e conclusão. Vai ficar para vocês fazerem de homework, beleza? Lembrando, correção ortográfica, esse tipo de coisa, a gente vai fazer na próxima aula. Vamos ler a redação completa. Eu vou ver qual que ficou melhor para finalizar. A gente vai ler a redação completa e fazer aí a revisão, ver se tem alguma palavra que a gente pode substituir, se tem algum erro, pontuação, esse tipo de coisa. Beleza? Positivo. Na quarta-feira a aula vai ser de qual área, Cadu? Bom, na quarta a gente vai finalizar essa de writing. Eu já vou passar o primeiro tema duplo para vocês, que é para vocês fazerem a primeira redação por conta própria. E a gente vai falar um pouco sobre o speaking do IELTS, Positivo. ok? Então, galera, por hoje vai ser só. Vamos finalizar. Vejo vocês aí na próxima aula, quarta-feira, às 19, quem puder participar, ok? Bye bye and have a good night, my friends. Professor, última dúvida, a questão do Sim? homework lá que a gente tinha, o senhor deixou lá, não era só preenchimento daquele e-mail lá. A dúvida que eu enviei por mensagem, tem que tirar o print ou tem que escrever uma Então, nota era para escrever o e-mail também, né? Tinha as atividades do no site e era para escrever um dos e-mails. Aquele e-mail que a gente escreveu juntos na aula é para você fazer outra versão dele, a sua própria versão dele, tá? Depois eu vou até marcar lá de novo lá para vocês verem onde é que tá Ah, tá a ok. explicação Então dele, tá. tá? Ok? Bye bye, guys. Have a good night. See you later. See you.